Olá! Como vai você? Espero que você esteja bem, junto da sua família. Espero que você esteja vivendo dias muito bons, dias abençoados, e que o Senhor Deus tenha te conduzido pela mão durante os dias passados e que até aqui o Senhor te mantenha na trilha, de forma que você conheça a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Estamos iniciando mais uma live e estamos agradecidos a Deus por mais esta oportunidade que Deus tem dado a todos nós de podermos nos comunicar aqui através da página do Facebook e também do YouTube, do canal Pastor Natalino Moreira, aí no YouTube, no qual você pode se inscrever, ok? E você que está vendo esta live, né, você pode aí compartilhar com seus amigos, compartilhar com as pessoas que você quer bem. De repente o assunto em pauta vai ser bastante interessante para pessoas que você conhece, para pessoas que você está convivendo ou trabalhando. Então você pode compartilhar, né? Dê também o seu likezinho aí se você estiver gostando, tá bom? Você se inscreva no canal, se não é inscrito ainda, se inscreva aí e assim você poderá receber também as notificações aí, clicando no sininho, clicando ali sininho, todas, e você estará recebendo todas as mensagens que estaremos gravando aqui. O YouTube estará enviando para você, tá bom, queridos? E o seu comentário também é muito, muito importante, tá bom? Sei que você está assistindo agora, porém, essa mensagem ela vai para o canal do YouTube, ok, amados? Bem, hoje o que quero trazer para vocês estamos com pigarrinho na garganta aqui, mas daqui a um pouco vai melhorar, tá bom? E hoje eu quero trazer um assunto que tem o tema andar sozinho é muito perigoso, né? Então veja, andar sozinho é muito perigoso. É uma palavra que realmente deve ter a nossa atenção, porque muitas vezes nós decidimos fazer as coisas só e, como disse, né, andar sozinho é muito perigoso. E Deus não nos criou para vivermos isolados, para vivermos sozinhos. Até porque andar sozinho é perigoso. Nós vimos isso lá no Jardim do Éden, quando Eva estava solitária. Ali aparece o inimigo e logo ela é tentada e ali ela cai em pecados por causa da solidão, né? Então o diabo ele é muito perspicaz, e as pessoas que andam sozinhas às vezes é uma presa fácil para ele, né? Então nós precisamos entender isso, que andar sozinho é perigoso demais, né? Então não ande sozinho na sua caminhada, na sua vida cristã, na sua vida ministerial ou na sua vida profissional, enfim, qualquer setor que você ocupe na sociedade. Procure andar com pessoas de boa índole, pessoas que vão ser um parceiro, um amigo, que vão orientar você quando você precisar. Porque o que aprendemos, né? Que nós temos muitas coisas que as pessoas precisam, né? Você tem muitas coisas que eu preciso. Eu tenho muitas coisas, muitas informações, muitas experiências que você precisa. E nós precisamos uns dos outros. Ninguém consegue viver sozinho. Não é comum muitas vezes nós vermos em matérias de jornais, não pessoas que descobrem, pessoas que moram numa ilha sozinhos, né? Então imagine, né, uma pessoa
andando sozinha, ela vive para si só, né? Não contacta com ninguém, não tem comunicação com ninguém, não ensina o que sabe a ninguém e não é ensinado por ninguém, por andar sozinho. Então vivemos uma época da comunicação e em meio à comunicação nós encontramos pessoas solitárias no meio da multidão, né? Você pode perceber que há pessoas solitárias, sozinhas, no meio de uma grande multidão, né? Quando você para num calçadão, muitas vezes, onde pessoas vêm e vão, né? Você passa por pessoas solitárias, você nem imagina o que acontece na vida daquela pessoa, né? Eu sei de um caso de uma pessoa que morava num apartamento sozinha e chegou um tempo da sua vida que aquela pessoa, por um acúmulo de problemas, não achando uma solução, cujo problema maior era a solidão, ela escreveu uma carta, deixando a carta escrita, e acabou se suicidando. E na carta constava ali que a solidão era o maior problema e ela não conseguiu viver sozinha. E no apartamento ao lado havia uma outra pessoa que também morava sozinha, né? Então a gente vê que o que faltou, né? Faltou comunicação. Faltou comunicação. Então veja bem, amados, precisamos melhorar nosso relacionamento, né? Precisamos, talvez nem todos que estão ouvindo esta live podem receber, mas sempre precisamos melhorar nosso relacionamento, né? Está melhor de que forma? Se comunicando, né? Você gosta de pessoas? Preste bem atenção nisso. Você gosta de pessoas? Eu creio que para um líder cristão que serve a Deus, logo ele precisa gostar de pessoas. Precisa gostar de pessoas. E gostar de pessoas é o segredo de muitas coisas, porque, como disse, pessoas têm tudo o que uma outra pessoa precisa. E quando nós não temos pessoas, nós só temos aquilo que nós possuímos. E às vezes o que possuímos é pouco demais para o que temos que viver no dia a dia daqui para frente. Então, quando falta informação, né? Quando falta informação, falta muita coisa na vida da gente. Quando a gente se isola num mundo de alta porcentagem de comunicação, né? E nós vivemos ainda sozinhos, né? Então precisamos rever algumas coisas, né? Eu tenho aprendido que cada dia eu preciso mais e mais das pessoas, né? E certamente as pessoas também precisam mais e mais da gente. E eu fico bastante feliz quando a gente pode ajudar alguém e quando alguém também nos ajuda, não é verdade? Quando alguém também nos ajuda. Então eu quero trazer essa palavra hoje, quero trazer uma palavra bem curta aqui, né? E que o tema é andar sozinho é muito perigoso. Então, você gosta de pessoas? Pense bem. Aonde estão os problemas? Os problemas, na verdade, não estão nas pessoas, né? Aliás, os problemas não estão nas paredes. Os problemas não estão na porta da nossa casa, né? Os problemas estão nas pessoas, né? Pense bem. Aí você diz, pô, não suporto mais pessoas. O que cansa a gente? Pessoas, né? Às vezes nós estamos saturados, cansados. A gente que trabalha que tem uma vida pública, que trabalha com pessoas, que trabalha com a igreja, que trabalha com muita gente, né? A gente se envolve com muitas pessoas. Então o que cansa às vezes a gente? Pessoas. Há momentos que a gente precisa se retirar um pouco, descansar, né? Refletir, né? Fazer coisas diferentes para fugir da rotina, porque a rotina mata qualquer pessoa. Mas em contrapartida, o que a gente vê? Aonde está a solução de muitos problemas, né? Estão nas pessoas. As pessoas têm a solução.
Por exemplo, se você hoje está passando um problema na sua igreja, no seu ministério, né, você tem a solução. De repente a solução está em você. Você pode ter certeza disso, que a solução sempre está em você, sempre está em mim. A solução sempre está em nós. Às vezes a solução, você pensa, mas o que eu faço numa hora dessa? Busque, né? Só o fato de você ir atrás e você buscar alguém que possa lhe ajudar, você está gerando, não é, a solução para uma situação difícil de resolver, né? Então, procure pessoas e esteja junto, seja útil, né? Ainda que elas nos cansem, mas nelas está a solução também de muitas situações, né? Então nós precisamos gostar das pessoas, né? Eu, quando falo nesse assunto, eu sempre lembro daquele personagem Barnabé. Barnabé gostava demais de pessoas. Barnabé era aquele apóstolo, né, que ele se importava com as pessoas. Barnabé, ele ficava atento à qualidade das pessoas. Barnabé, com todo o seu talento e comunicação, sendo ele uma pessoa muito motivadora, não é? Ele se tornou assim um auxiliador e um discipulador muito importante na vida do apóstolo Paulo. O grande apóstolo Paulo passou pelas mãos de Barnabé. Porque quando Saulo ele se converte, quando ele tem aquele encontro no caminho de Damasco com o Senhor, né, e ele se converte ao Senhor Jesus, você pode ver que a partir dali a conversão dele, né, trouxe muita dúvida para os apóstolos, para a própria igreja, para pessoas que estavam se agregando à igreja, né, porque conheciam ele. Qual era a visão que tinham do apóstolo Paulo? Ele era um perseguidor da igreja. Antes de ser um apóstolo, antes de ser um seguidor de Jesus Cristo, ele era um perseguidor da igreja. Então, qual era a imagem? O que Saulo refletia? Ele refletia medo, ele refletia perseguição. Paulo refletia, não medo e causava insegurança nas pessoas. De repente, ele tem um encontro com Jesus e quando ele estava ali na cidade, naquele quarto ali, 3 dias e 3 noites, sem comer, sem beber e sem ver, Deus usa Ananias, né? Veja bem, Jesus chama Ananias e diz, vai até o endereço X, ali está um homem chamado Saulo e eis que ele está orando, né? E então veja bem, Jesus usou quem? Usou Ananias. Então veja bem, Deus precisa de pessoas para abençoar outras pessoas. Nós precisamos também de pessoas para auxiliar outras pessoas. E assim é a vida. Então não ande sozinho, né? Não ande sozinho. Então nós temos um valor enorme, nós temos qualidades enormes, né? Nós temos qualidades bastante acentuadas e nós temos tudo de bom, né? Eu fico feliz quando recebo uma visita de um colega, de um pastor, né? E fico muito feliz com isso, porque toda vez que nós nos encontramos, que a gente encontra um colega de ministério, um amigo, não é verdade? Nós então crescemos, aprendemos uns com os outros, né? Essa semana tive uma visita aqui de um amigo, não é um pastor, mas é um líder que serve a Deus na sua igreja local, e a gente teve ali mais ou menos 1 hora conversando, e foi muito bom para mim receber uma visita. E nossa conversa qual foi? Não é? A nossa conversa foi a respeito do próprio ministério, né? E nos desenvolvemos mais quando nós convivemos
a mesma visão, né? Que tem a mesma visão. Então, pessoas são importantes na nossa vida, assim como você é importante na vida das pessoas. Ok, queridos? Então, não ande sozinho, é muito perigoso, né? É comum hoje nós encontrarmos pastores solitários, né? É lamentável quando nós que já caminhamos com Cristo há 40 anos, lembro que nesse tempo atrás a gente encontrava muitas denominações, né, que se fechavam. Pastores se viam como adversários, pastores se olhavam como concorrentes, não é verdade? Infelizmente se via isso, ainda se vê muito isso ainda, porque mudar a mente de uma sociedade, mudar a mentalidade de uma geração não é alguma coisa fácil, não é muito fácil não, né? Então, falando aqui para você sobre pastor andar sozinho, conheço alguns casos de pastores que têm um chamado de Deus, exerceram ministério, pastorearam igrejas, foram pastores de ovelhas, não é? Administraram igrejas e hoje estão afastados até mesmo da comunhão da igreja. Estou falando da classe pastoral. Por quê? Porque pessoas que têm uma responsabilidade pastoral, que é algo de extremo valor e de grande responsabilidade, chega um momento que o pastor ele cansa, ele chega a um estágio em que ele chega nos seus limites, né? Por isso sempre consideramos o fator, né? O fator estar alimentando constantemente, né? Estar se alimentando constantemente. Não é porque quando você trabalha na obra de Deus, você se desgasta. Você se desgasta, você dá o que tem, você se esgota e de repente você não tem mais o que dar. Você não tem mais o que dar, né? Então, quando você não tem mais o que dar, as pessoas param de receber, né? Param de receber. Então é importante que nesse tempo a gente entenda a necessidade de convivermos com pessoas de iguais a melhor que a gente, né? Melhor no sentido de estarem mais bem informados, de terem bastante experiência no reino de Deus, não é? Para que a gente não se canse da caminhada e não vire rotina, porque quando você conversa com um cristão, com um pastor, com um líder, você recebe inspirações do Espírito Santo. À medida em que eu falar para você da palavra de Deus e de uma experiência minha, eu citar a palavra de Deus, o próprio Espírito Santo vai revelar essa palavra e vai orientar a sua vida. E da mesma forma, quando eu ouvir você, ministrando uma palavra comigo, né, certamente o Espírito Santo ele vai revelar algo profundo e maravilhoso nesta palavra e eu vou ser abençoado. Por isso que o pastor não pode andar sozinho. É perigoso demais, né? Então é lamentável ainda hoje vermos pastores solitários, né? Pastores solitários. Nós não podemos ser solitários, não é? Porque a gente necessita de companhia, necessitamos de amigos, necessitamos de pessoas que vão nos ajudar. É bem evidente que você não vai se associar com pessoas de uma visão diferente da sua, o que estou me referindo a pastores, né? Pastores e líderes têm que andar com líderes, porque nós temos uma geração de consumidores, que é a igreja. A igreja é consumidora, não é? A igreja é consumidora. Então a igreja vai consumir tudo que você sabe. Agora, quem pode te abastecer, né? Quem pode te abastecer? Enquanto Jesus andava com os discípulos, ele nutria os discípulos. Ele se alimentava do Pai
e ele nutria os discípulos. E quando ele voltou para o Pai, os discípulos conviviam entre si. Eles conviviam entre si, né? E logo, né, você pode ver que eles se fortaleciam, eles trabalhavam juntos, eles faziam missões juntos. Então isso é importante, que nós venhamos entender a grande necessidade de nós termos pastores amigos que trabalham no reino, que estão envolvidos na obra de Deus e que não caminham sozinhos. É muito importante você não andar sozinho. Procure um pastor amigo. Nós, como pastores, somos provados, somos tentados todos os dias. Nós temos provas e provações todos os dias da nossa vida e por isso nós precisamos dos nossos amigos. Então não ande sozinho, tá bom? Não ande sozinho, porque você, como pastor, você tem 3 tipos de liderança, né? Você tem 3 tipos de liderança. E isso aqui é bastante interessante também, o que nós vamos falar agora. Por exemplo, assim, você como pastor, qual é a primeira liderança que você enfrenta? A liderança que você convive o dia inteiro. Você é líder daqueles que estão na igreja. Na verdade, você é servo, mas vamos colocar responsável. Então você lidera, você serve liderando. Você serve a igreja liderando eles, ensinando eles o caminho que devem andar. Então você tem uma liderança abaixo, que é a igreja, a que consome, aquela que é consumidora daquilo que você tem, certo? Você também exerce a liderança de prestar uma liderança àqueles que trabalham lado a lado com você. A liderança lateral, aqueles que estão junto com você, são os seus auxiliares na igreja que você pastoreia. Então com esses você já não se desgasta tanto, tendo em vista que eles também vão precisar receber nutrição de você, que é um pastor, e para que eles produzam, para que eles derramem o que receberam de você sobre a igreja, a qual eles estão lhe ajudando a cuidar, a pastorear, a ensinar no caminho em que deve andar. Então essas pessoas são aquelas que lhe ajudam. Todavia, eles não só consomem, mas eles também te dão o retorno. Eles te ajudam a cuidar. São teus braços da igreja, são os braços que se estendem para alcançar as pessoas. E isso faz com que você, de certa forma, não se multiplique aí em 300, mas você seja aquele pastor que é um só e que cuida bem da sua liderança, a qual lhe ajuda a cuidar do rebanho, ok? E você também tem a liderança acima. A liderança acima é aquela liderança para quem você presta conta. E é nesse ponto que eu quero ressaltar aqui um comentário mais centrado, porque encontra-se hoje pessoas com grandes dificuldades de prestação de contas. Então vejo eu também na linha pastoral, não é? A gente já passou por muitas situações de pessoas que não prestam conta, né? Então se você não presta conta para alguém tem que estar acima da sua cabeça, alguém tem que ser uma pessoa superior a você nesta vida aqui, porque foi assim que Deus delegou, né? Foi assim que Deus estabeleceu, autoridades constituídas por Deus. E se não houver uma prestação de conta para aqueles a quem você está abaixo, então, né, como você vai exigir que alguém preste conta para você? Eu acredito que uma pessoa, um pastor ou uma pastora que não presta conta da sua vida ministerial, enfim, em todos os sentidos, a sua própria vida pessoal, né? Você não conversa com ninguém, não tem ninguém que ponha a mão sobre a sua cabeça, que ore por você. Claro, você tem Jesus, você pode dizer, eu tenho Jesus e basta. Eu também tenho Jesus e basta. Mas Jesus não nos dá essa forma de ensino. Ele nos ensina a nos aconselharmos uns aos outros, a confessar
nossas culpas uns aos outros e orar uns pelos outros para que sareis. Então veja bem, se você é uma pessoa que deve prestar conta a alguém, esse alguém deve ser uma pessoa que te dá uma cobertura de aconselhamento, de orientação, de instrução, né? Uma pessoa que ora por você, né? Agora, se você não tem isso, né, o que vai acontecer? Você não tem noção do que é prestarem conta para você. Aí você volta aqui nesses 3 tipos de liderança e você vai requerer o quê? Você não vai saber nem formar uma liderança na sua igreja. Por quê? Porque a liderança que você vai ter na sua igreja também não vai prestar conta para você, porque você também não presta conta. Então, a igreja da qual saem as águias, como eu digo, né? Saem dali do meio das ovelhas, saem as águias que serão os líderes e os futuros pastores titulares, missionários, profetas, apóstolos, enfim, né? Saem dali do meio, daqueles que têm um chamado e que vão ser deslocados do meio do rebanho para assumirem posições de maior responsabilidade e com isso alcançar as pessoas e fazer a obra de Deus aqui nesta terra onde nós vivemos. Então, já vi muitos ministérios, muitos mesmo, gente. Você como um pastor, como um membro da igreja, ou você que está nos assistindo, de repente você nem é uma pessoa cristã, mas não importa. Eu já vi muitos, mas muitos pastores que até mesmo se intitularam, não é, e começaram o ministério sozinhos, e a caminhada dura tão pouco, gente. É lamentável. Muitas vezes nós vemos o orgulho falando mais alto, nós vemos às vezes a vaidade falando mais alto, a gente vê pessoas falando coisas que nem conhecem direito, não é? A gente vê tanta profetada por aí, não é? Parece que as pessoas não tem temor a Deus, falam qualquer coisa, e hoje nesse tempo que nós estamos vivendo é muito complicado. A gente vê tantas, eu sou um profeta de Deus, eu não estou com isso aqui batendo em cima de profecia, não, eu sou um profeta de Deus, mas eu entrego uma palavra quando Deus me dá a palavra, e quando eu creio que o Espírito Santo está me dando uma palavra, não é? Então eu vou entregar uma palavra, não é? Seja para a igreja, seja para alguém, e isso acontece normalmente na minha vida, não é? Agora eu não posso sair por aí dando profetado e falando coisas que, não é? E a Bíblia ela é bem clara, o Senhor fala, ai daqueles que dizem assim diz o Senhor, quando eu não falei. Né? Então, para isso, gente, por que acontece esse tipo de coisa? Pessoas que andam sozinhas, pessoas que não aceitam muitas vezes um conselho, que não aceitam uma direção, não é? Eu fico muito feliz quando eu encontro pastores ensináveis. Eu sou uma pessoa ensinável, por aprender cada dia. Eu aprendo com qualquer pessoa, com um idoso, com uma pessoa de pouca cultura, uma pessoa culta. Eu aprendo porque eu estou pronto para aprender. Eu não sei nada. A cada dia que passa, quanto mais eu aprendo, mais eu sei que não sei nada, né? Então eu preciso de pessoas, preciso de alguém que ande comigo, né? Então eu quero deixar com você essa palavra nesta oportunidade, né? E quero dizer a você, não ande sozinho. O seu ministério, se está bem, tudo bem, né? Mas procure ter alguém aí, esteja embaixo, preste conta, né? Dê um feedback, né? Preste conta para alguém, não é? Não ande sozinho. Entenda que Deus levanta pessoas para nos abençoar, não é? Cumpra a sua palavra, não é? Cumpra as suas promessas. Quando você empenha a sua palavra é uma lei, né? Ela é uma lei, porque Jesus falou, seja porém o vosso falar sim, sim e não, não. O que passa disso é a procedência maligna. Então, quando um pastor, um apóstolo, um profeta, um evangelista, enfim, qualquer função no reino de Deus, antes de eu ser um grande servo, líder, eu tenho que ser um cristão, né? Então, a palavra de um pastor, não é a palavra de um líder, ela tem que inspirar confiança. E quando você empenhar a sua palavra, cumpra. Não é? É comum, hoje nós vemos né, muitas reclamações aí das lideranças da igreja, né? É comum
a gente ouvir isso, e é lamentável, não é isso que Deus quer. Nós somos protótipos de Jesus Cristo aqui, nós caminhamos aqui nessa terra levando o testemunho, pois Jesus disse: sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, enfim, até os confins da terra, sereis minhas testemunhas. Então nós temos que testemunhar, não só testemunhar do Evangelho, mas testemunhar de uma nova vida, de um bom caráter, né? Então andar sozinho é perigoso demais. Então quando a gente está em circo, a gente perde muitas vezes o... Pare e reflita na sua vida. Pare. Se você não tiver domínio para parar, você vai parar por força da circunstância e em momentos difíceis. Talvez em situações, né, que já não tem mais jeito, que não tem mais solução. Então pare, aprenda a ter tempo para todas as coisas. Nem tudo é na correria, no ritmo que nós vivemos no nosso mundo, né? Tenha calma, viva um dia de cada vez, faça uma coisa de cada vez, resolva as situações, né? E cumpra a sua palavra. Não deva nada a ninguém a não ser o amor. Não deva nada a ninguém, né? Não deva nada a ninguém. Eu creio que um homem de Deus, uma mulher de Deus tem que ter uma boa administração na sua vida, na sua casa. E às vezes a gente encontra pessoas aí devendo tudo. Às vezes o que tem não paga o que deve, né? Então isso é muito lamentável. Procure pessoas equilibradas, procure pessoas de uma boa administração. Ande com, por isso que eu digo, né? Sempre falo assim, ande com os vencedores. Mas não ande com os vencedores para tirar proveito e não se tornar um vencedor. Ande disposto a ser um vencedor também. E para você ser um vencedor, se prepara para mudanças. A começar por você, claro, por você mesmo, né? Se eu quiser alguma coisa na minha vida, eu tenho que começar a mudar, né? Se alguma coisa depende da mudança, como diz a palavra, né? Eclesiastes 9:10, tudo que tiver a mão para fazer, faça depressa conforme a tua força, né? Então tudo que depender de mim, se depender de mim mudar alguma coisa, eu tenho que mudar. Se eu quero chegar a algum lugar, eu vou chegar a algum lugar. Agora mesmo nós estamos aí nesse momento de pandemia que vivemos. Graças a Deus a gente está vendo isso já passar, graças a Deus, né? Mas o que acontece? Eu estou me preparando para viver um novo tempo. Estou me preparando, né? Estou estudando, estou me informando. Não estou aqui parado. Podia estar em casa, fica em casa, está parado aqui. Não, de forma alguma, né? Agora, antes dessa live aqui, eu estava lá estudando, orando e aprendendo também da força que nós temos hoje através da internet, das redes sociais, enfim, para nós divulgar o Evangelho, né? Então, se eu quero que alguma coisa mude, eu sou o primeiro a mudar. Você quer que o seu ministério mude, querido pastor, querida pastora, querido líder, você que dirige, quem sabe aí, uma célula, ou você é líder aí num ponto de pregação, ou numa congregação, ou você está começando o seu trabalho numa garagem, não importa onde que você esteja, o importante é que você desenvolva bem o seu trabalho, e não comece o seu ministério andando sozinho. Não ande sozinho, é perigoso, muito perigoso, ok? Então, você não andando sozinho, você tem ajuda quando você precisa, ok? Quero eu, então, deixar essa palavra com você nesse momento. Não saia daí ainda, não terminamos ainda, né? E antes de terminar, certamente eu quero refrisar aqui o tema da nossa palavra de hoje. Andar sozinho é muito perigoso. Não ande, aprende com os colegas, aprende com quem sabe mais que você. Aprende, muitas vezes não é questão nem de saber mais, é de ser humilde para aprender. Ok? Deus quer te dar a vitória, Deus quer fazer de você uma grande pessoa, cheia do seu Espírito, cheia da sua graça, para que toda vez que você abrir a sua boca, flua da graça, da bondade do Senhor para aqueles que ouvem. Ok? Seja um comunicador do Evangelho, seja uma pessoa bem equilibrada, seja uma pessoa com os pés no chão. Não viva de emoções, viva por fé. Não viva daquilo que você está vendo nesse mundo aí. Viva por
não por aquilo que você vê. Tá bom, meu amado? Que Deus te abençoe grandemente. Se essa mensagem foi importante para você, dê um like aí, dê um certinho ali, clique aí no certinho no seu celular, faça isso agora aí, né? Se você não é inscrito ainda, inscreva-se aí, inscreva-se, está aí à direita da tela aí, inscreva-se em vermelhinho, clique ali, do lado do sininho, né? Clique todas ali, e para você receber as notificações. E estamos aí trabalhando para melhorar o canal, melhorar aqui também, você que está nos assistindo aí pela página do Facebook, não é? Em breve, e queremos daqui a algum tempo, essa live aqui que faço pelo Face, depois vai para o canal, irá direto para o canal, né? Continuaremos com as lives aí da igreja, e quero pedir a você que ore por a gente, né? Para que a gente também possa aí, né? Trazer conteúdos de grande valia para todos os inscritos aí do canal, ok? A sua inscrição para mim é uma honra, né? Então, se você tem um amigo que gostaria e precisa ouvir uma palavra de instrução, uma palavra que vai ajudar essa pessoa, então compartilhe também, tá bom? Compartilhe com seus amigos e lá embaixo você coloque seu comentário, mas coloque seu comentário ali, por favor, né? É muito importante para o canal que você ponha ali a sua opinião, se você gostou, se não gostou, não é? Se você quer fazer uma crítica, não tem problema. Para nós as críticas sempre vão nos ajudar. Eu não tenho problema com a questão de críticas, porque aprendi que toda crítica ela é construtiva, depende da forma como você vê, né? Você não tem uma mente bastante desenvolvida quando você tem um crítico na tua volta, né? Veja bem, quando a pessoa crítica, ela acha os defeitos, né? Ela acha os defeitos, e você de repente passa a enxergar também assim coisas que às vezes passam embaixo dos nossos olhos e nós não conseguimos. Por isso é importante andar com as pessoas. Amém, amados? Que Deus abençoe você grandemente, que o amor de Deus, né, te conduza em vitória, que em tudo que você pôr a mão, o Senhor te prospere. Fique na paz e até o próximo vídeo, se Deus quiser.